porque a China parece que simplesmente ignorou a guerra comercial liderada por Donald Trump, porque hoje Pequim divulgou novos números que mostram que a China exporta como nunca, e de janeiro a novembro, Pequim acumulou um superávit comercial recorde de um trilhão de dólares. Esta cifra havia sido quase alcançada no ano passado, mas nos 12 meses, agora em 11 meses, a China alcançou esta cifra. Este gráfico é absolutamente maluco, porque conta a história do planeta em termos econômicos desde 1980, 81 para ser preciso. Eu estava nascendo, mentira, eu já tinha 2 anos. Mas naquela época a China não era um grande cara nas exportações. O superávit comercial era bem perto de zero. Houve anos, inclusive, em que a China mais importava do que exportava. Mas aí na década de 90 tudo muda, olha. A partir aqui, 95, 97, mesmo com a crise asiática, com os problemas na região, a China vira uma grande máquina de exportar. Exportar o quê? Bens, mercadorias para todo o planeta. E aí os números são absolutamente incríveis. Olha, essa primeira linha é de 200 bilhões de dólares de saldo comercial. Atinge ali em 2005, 2006, mais ou menos. As cifras dão um sobe e desce. Teve a crise de 2008, quando a China sofreu, como todo o planeta, a crise do estouro da bolha imobiliária nos Estados Unidos. Mas desde então as cifras têm subido, olha. Volta a subir aqui a partir de 2011, atinge 400 bilhões de dólares em 13, 600 bilhões de dólares aqui em 2015 e agora atingimos, ele volta a crescer nos últimos anos e atingimos a incrível marca de 1 trilhão 75 bilhões de dólares de saldo comercial em 11 meses, de janeiro a novembro deste ano. O dado foi divulgado mais cedo pela administração de alfândegas do governo chinês. Na próxima tela a gente tem o saldo só do mês de novembro. Só em novembro a China acumulou 112 bilhões de dólares em saldo comercial. As exportações cresceram 5,9%, enquanto as importações cresceram 1,9%. A China, com esses números, mostra que está dando de ombro, beijinho no ombro para a guerra comercial de Donald Trump. Como os chineses têm conseguido burlar essa situação é o tema desta entrevista que a gente tem agora, porque é sobre este ganho de força que a China tem e como a China tem feito para burlar esta situação, que a gente vai conversar com o gerente de comércio internacional da BMJ, Josemar Franco. Josemar, obrigado por estar aqui com a gente no Fechamento de Mercado. Muito boa noite. Como a China consegue burlar a guerra comercial, dar de ombros e ter esse recorde? 1 trilhão de dólares de saldo comercial, mesmo com Donald Trump e sua guerra comercial. Boa noite. Boa noite, Naka. É sempre um prazer falar com você e com a CNN. De fato, é um marco histórico e um marco muito impressionante. Nós estamos vivendo um momento do avanço do protecionismo no comércio internacional. Então, você tem um superávit comercial de mais de 1 trilhão de dólares, de fato é muito impressionante. Isso é devido principalmente por conta da boa diversificação que a China tem em termos de exportação e de comércio internacional. Então, é óbvio que os Estados Unidos são o seu principal parceiro comercial. Há uma dependência grande da China em relação às exportações para os Estados Unidos, mas nesses 11 primeiros meses de 2025, nós percebemos um aumento significativo das exportações também para outros mercados, né? Então, por exemplo, a ASEAN, né, que está muito próximo, o bloco ali composto por países do Sudeste Asiático, a China exportou quase 600 bilhões de dólares para a ASEAN, com um aumento de 13,7%. Também houve um aumento para a União Europeia. Ela passou a exportar mais para a África, né? Quando nós analisamos esse período de janeiro a novembro de 25 em relação a janeiro a novembro de 24, houve um aumento de mais de 20% das exportações chinesas para a África e também para a América Latina, né? É uma região que cada vez mais a China exporta. Por mais incrível que pareça, né, o Brasil, apesar de ser o maior parceiro comercial da China, ele teve uma queda das exportações quando nós comparamos janeiro a novembro de 25 com janeiro a novembro
24. Isso se dá também por uma série de medidas que o governo vem adotando nos últimos anos, de maior proteção ao mercado doméstico, com elevação tarifária, maior implementação de medidas antidumping, mas sem dúvidas é um marco histórico, o superávit comercial de mais de US$ 1 trilhão, e também é um dos motores da economia chinesa. E Josemar, diante da guerra comercial, dá para dizer que os números nos dão pistas de que, eventualmente, os chineses estão burlando a guerra comercial, usando países terceiros, fazendo uma triangulação para continuar vendendo seus produtos, inclusive para os Estados Unidos? Naka, eu arriscaria dizer que os chineses são especialistas nisso, né? Então, nós temos um aumento significativo das exportações para o Vietnã, um aumento significativo das exportações para o México, e nós sabemos que a maior parte dos produtos exportados do México para os Estados Unidos entram com os benefícios do USMCA, que é aquele acordo que substitui o NAFTA, ou seja, que zera os impostos de importação para as importações advindas do México. Então, isso já está no radar dos Estados Unidos, né? Esse movimento que a China fez de fazer essas triangulações, seja por meio do Vietnã, por meio do México, inclusive tem resultado num novo projeto de lei no México, que está sendo bastante pressionado, né, impulsionado pelos Estados Unidos para o aumento do imposto de importação para diversos produtos no México. Então, sem dúvidas, essa foi uma estratégia adotada pela China. A China, ela depende das exportações para promover o seu crescimento econômico. A gente tem visto alguns motores domésticos, né, como a demanda interna, o setor imobiliário, enfrentando algumas dificuldades nos últimos anos, e ela tem na exportação de bens o seu grande motor econômico. Então, sem dúvidas, essas estratégias de triangulação já são usadas há bastante tempo pela China, mas nesse cenário de tarifaço e de tensão comercial com os Estados Unidos, ela tem se utilizado cada vez mais. Bom, então, do ponto de vista chinês, o negócio está absolutamente encaminhado. Dá para dizer que, do lado americano, a guerra comercial de Trump fracassou ou ainda é cedo para dizer isso? Ainda é cedo. A verdade é que a China ela tem enfrentado alguns desafios, né? Mesmo com o superávit comercial recorde, ela tem enfrentado alguns desafios. Os mercados estão mais fechados, então a gente percebeu um movimento de avanço do protecionismo não só nos Estados Unidos, mas na União Europeia, aqui na América Latina. Então, os impactos de médio e longo prazo ainda deverão ser sentidos com mais intensidade pelo o sistema chinês, né, pelas exportações chinesas. Mas, sem dúvidas, a China impõe um grande desafio à administração Trump, porque, de fato, há uma diversificação muito interessante das suas exportações e com avanços, né, muito significativos. Eu havia comentado que houve um aumento de exportações para a União Europeia, mesmo com todas as medidas europeias para tentar barrar importações chinesas, né? Houve a implementação de tarifas muito elevadas pelo bloco europeu, mas mesmo assim as exportações chinesas cresceram quase 10% nos 11 primeiros meses desse ano. Houve um aumento de exportações para a África, para a América Latina, a ASEAN. A ASEAN é um mercado muito interessante, Naka, porque cresce muito, né? Uhum. É composta por Indonésia, que já é hoje o quarto país mais populoso do mundo, o próprio Vietnã, Malásia, Tailândia, Filipinas. Então, sem dúvidas, a China sabe explorar muito bem todos esses mercados e ela está inserida em uma rede de acordos comerciais muito interessantes ali na Ásia, né? Não só no Sudeste Asiático, mas na Ásia como um todo, inclusive com negociações relevantes com a Coreia do Sul e o Japão. E, Josemar, para um país que exporta tanto, US$ 1 trilhão em termos de balanço comercial de mercadorias não é algo trivial. É muito dólar que está entrando na economia chinesa, então isso gera, obviamente, um impacto nas transações correntes. Mas pensando na China exportadora, já muito se fala há muito tempo sobre os custos trabalhistas de produção na China que tem crescido muito. O que esperar dos próximos 5, 10 anos da China exportadora? Ela vai continuar sendo uma grande exportadora, que no passado era de itens de menor qualidade, hoje a qualidade cresceu muito. Quem será a China dos próximos 5, 10 anos? A China tem um desafio muito grande, Naka, que são as suas fragilidades internas, né? Então, o alto endividamento dos governos locais, a crise imobiliária, uma demanda interna cada vez mais fraca.
mas ela tem um ponto muito forte, que é a capacidade do governo chinês de direcionar investimentos. Então, apesar, né, de existir uma super capacidade chinesa em alguns setores, o governo chinês ele consegue fazer avaliações muito assertivas de melhores retornos para os seus investimentos. Então, aqueles planos 5 em 5 anos são Uhum. relevantes para justamente fazer essas adequações dos investimentos. Se a China continuar exportando, né, e você trouxe um ponto importante, esse superávit comercial é incrível, é mais da metade do PIB do Brasil, né? Então, ou seja, a China teve um superávit comercial, uma entrada, né, positiva de dólares que é correspondente a mais da metade do PIB brasileiro. Isso, sem dúvidas, coloca a China em um cenário mais favorável, mas essas questões internas são muito relevantes. O que é um ponto favorável para o governo chinês é a sua capacidade, né, de direcionar bem os investimentos, escolhendo setores em que o país seja mais competitivo, e isso nós percebemos em diversas cadeias, né, desde cadeias de base, de indústrias de base, até produtos mais elaborados e de mais alta complexidade tecnológica. E, Josemar, pensando nessa China que continua sendo uma máquina de exportação, o que nós, Brasil, podemos explorar de potencialidades para exportar para os chineses exportarem depois? O que nós podemos vender a eles? A China, e é interessante analisar o gráfico que foi apresentado no início da nossa conversa, porque de fato tem muitas semelhanças com a própria trajetória comercial entre Brasil e China. Então, o Brasil, ele sem dúvidas foi um dos países que mais se beneficiou desse crescimento chinês, inclusive do crescimento das exportações chinesas, né? Então, nós exportamos muitos produtos de base, né, como o minério de ferro, a própria soja que são fundamentais para o crescimento chinês e para a reexportação. Então, no caso do café, que é um outro produto agrícola bastante exportado para a China, mas que ainda há uma capacidade de aumento do consumo do café brasileiro, é uma boa possibilidade e, sem dúvidas, né, continuar fomentando e exportando esses produtos que nós já conseguimos fazer muito bem. Um ponto importante de nós analisarmos agora é que a China está em um processo de investigação contra a carne brasileira, que nós sabemos que é um ponto extremamente relevante para as exportações do Brasil. Então, a China avalia a implementação de uma salvaguarda comercial. E isso pode ter impactos muito severos para as exportações da carne bovina brasileira, que já enfrenta, né, enfrentou mais drasticamente questões nos Estados Unidos, agora houve um arrefecimento dessa situação, mas é um produto que a gente exporta e exporta em larga escala para a China. Então, as nossas potencialidades ainda continuam em produtos, em commodities, né? Mas Uhum. há espaço para exportar alguns outros produtos, né? Commodities premiums, vamos chamar assim, como suco de laranja e alguns outros produtos agrícolas que nós já exportamos, mas ainda podemos exportar sem dúvidas mais. Muito bem, a gente conversou com Josemar Franco, gerente de comércio internacional da BMJ. Josemar, obrigado pela conversa, ótima noite, mostrando que para os chineses o que importa é exportar. Este tem sido o motor daquela economia que continua exportando como nunca.